O tema é, bem, um velho conhecido, burnout. Mas a gente vai olhar por um ângulo um pouco diferente, sabe? Temos um material que faz uma ponte entre essa exaustão que tanta gente sente e a sabedoria budista, que é milenar. A ideia aqui é tentar entender o burnout não só como cansaço, estresse de trabalho, mas talvez como uma crise mais profunda, algo ligado ao que o budismo chama de sofrimento fundamental humano. Então vamos lá. O que a gente já sabe, né? A visão moderna do burnout. Estresse crônico no trabalho, aquele cinismo que vai tomando conta, mas não só emocional mesmo. E a sensação de que nada que você faz adianta. A OMS até já reconheceu isso. E claro, tem todo um contexto cultural que, nossa, valoriza demais a produtividade sem parar, né? Quase fundindo quem a gente é com o que a gente faz profissionalmente. Exatamente. E é aí que a perspectiva budista traz um olhar complementar. Começa com o conceito de dukkha. A gente costuma traduzir como sofrimento, mas é mais sutil. É uma insatisfação inerente, sabe? Um desconforto que faz parte da vida. E o burnout, de certa forma, pode ser visto como uma expressão bem aguda, bem contemporânea desse dukkha. Faz sentido. O material que a gente analisou aponta umas raízes para isso, né? Fala daquela nossa ilusão de que a gente controla tudo, os resultados, da busca sem fim por validação de fora, a tecnologia que embaralha trabalho e vida pessoal, aí a perda de propósito, quando o trabalho vira só obrigação. Pois é. Muita gente se identifica com isso. E o budismo aponta para uma raiz comum por trás dessas coisas. Tanya, o desejo-apego, certo? Isso. Não é só o desejo de querer algo bom, tipo fazer um bom trabalho. É o apego a isso. Apego ao sucesso, medo do fracasso, apego àquela imagem de ser indispensável, sabe? E, muito forte no burnout, o apego a um eu que precisa ser produtivo o tempo todo. Quando o corpo ou a mente começam a falhar, esse eu fixo entra em crise total. Entendi. Então o problema não é querer fazer bem feito, mas se agarrar desesperadamente a um resultado ou a essa imagem. Isso que esgota. É uma parte crucial. E aí entra outra ideia budista importante. Anicca, a impermanência. A impermanência. Como isso se liga ao trabalho? Pensa bem, no trabalho tudo muda o tempo todo, né? Projetos começam e acabam, equipes mudam, as prioridades da empresa viram, até a nossa própria energia flutua. Resistir a isso, querer que tudo fique estável do jeito que a gente quer, isso causa um estresse enorme. É como nadar contra a maré. Cansa demais. Nossa, é verdade. Lutar contra a mudança é exaustivo. E se tudo muda, isso mexe até com a nossa identidade no trabalho. Tipo, eu sou gerente, eu sou programadora. Exatamente. E aí chegamos em anatta, a noção de não eu. Não eu, isso soa um pouco radical. É profundo. Basicamente diz que não existe um eu sólido, permanente e independente. Nossa identidade é mais como um processo, algo que se constrói nas relações, nas experiências. O burnout muitas vezes é uma crise desse ego. A pessoa se identifica tanto com o papel profissional que quando esse papel fica insustentável, parece que a pessoa inteira desmorona junto. O cinismo, a despersonalização podem ser vistos até como defesas desse ego que foi ferido. Uau, é uma análise bem profunda das causas. Mas assim, o material oferece saídas, ferramentas práticas. Falou-se muito de mindfulness. Sim, com certeza. O texto fala de sati, que é a atenção plena, o mindfulness. É visto como um antídoto para essa mente que não para, sabe? A prática é observar o que está acontecendo, pensamentos, sensações, a própria exaustão, mas sem se julgar por isso, sem culpa. Ajuda a focar no agora, numa coisa de cada vez e, muito importante, a perceber os próprios limites antes de estourar. É um treino mesmo de consciência. E para lidar com aquele cinismo, com a frieza emocional que às vezes acompanha o burnout? Aí entram outros conceitos lindos, karuna, a compaixão, e metta, o amor-bondade. E talvez o ponto de partida mais poderoso seja a autocompaixão, aprender a se tratar com gentileza, sabe? Como você trataria um amigo querido que está sofrendo. Autocompaixão. É aceitar a própria vulnerabilidade, reconhecer o esforço que foi feito, perdoar as falhas que a gente acha que cometeu.
É trocar aquele chicote interno por um acolhimento. Parece simples, mas no meio do furacão do burnout é revolucionário. E essa compaixão, naturalmente, pode se estender aos outros. Vê que todo mundo enfrenta suas lutas, seu dukkha, e isso ajuda a dissolver o cinismo. Entendi. Então, juntando tudo isso, não é só sobre gerenciar o estresse do dia a dia, é quase como mudar a lente pela qual a gente vê as coisas? Exato. É o que o budismo chama de samadhi, a visão correta. É um convite a questionar o que é sucesso para mim, o que é felicidade de verdade. Será que vem só da produtividade, do status, do reconhecimento externo? Ou será que tem mais a ver com paz interna, com sabedoria, com relações genuínas? É sobre encontrar um equilíbrio que faça sentido para você. Então, para resumir nossa conversa, o burnout, visto por essa lente budista, é mais que esgotamento. É tipo um sinal de alerta da alma, talvez. E as raízes vão fundo no nosso apego a como as coisas deveriam ser, tanha, na nossa dificuldade com a mudança, anicca, e na identificação forte com o eu profissional, que é no fundo frágil, anatta. Precisamente, e o caminho que o budismo propõe não é só um remédio para o burnout, é mais profundo. Ao cultivar a atenção plena, sati, a compaixão por si e pelos outros, karuna metta, e uma visão mais sábia da vida, samadhi, a gente não só sai da crise, mas começa a trilhar um caminho para se libertar daquele ciclo maior de insatisfação. É sair do esforço desesperado e ir para uma vida mais consciente, com mais significado. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar para quem nos ouve, né? Fica a reflexão. Como seria, para cada um, começar a redefinir o que significa ter uma vida de sucesso? Uma vida boa, para além do que a sociedade dita sobre produtividade e status, pensando a partir dessa compreensão mais profunda da nossa natureza e do sofrimento. É algo para se pensar.